Quero lembrar que aqui nós tivemos, no dia 22 de janeiro, dia 22 de janeiro passado, nós estivemos aqui nos despedindo, porque nós estávamos de passagem comprada, viagem marcada para Guiné-Bissau, onde nós estaríamos servindo ao Senhor como missionários nomeados pela igreja de Jundiaí, lá em Guiné-Bissau. Nossa passagem estava marcada, nossa passagem aérea estava marcada para o dia 24 de março. E nós íamos passar antes 30 dias na Suíça com nossos filhos que residem lá. E no dia 18 de março, ou seja, 6 dias antes da nossa viagem, mala tudo arrumada, tudo pronto, e está arrumado até hoje, viu? As malas nós não desfizemos. E os nossos filhos, nosso filho mais velho ligou e falou: olha, não saia do Brasil, não saia de Jundiaí, porque os aeroportos da Europa e do mundo inteiro está tudo fechado. E nós então falamos com o pastor, nosso pastor presidente, e suspendemos a nossa viagem. Estamos aqui esperando essa tempestade passar e depois a mala já está arrumada. Quase tudo pronto, não desfizemos as malas, mas rogamos as orações da igreja em nosso favor, porque o propósito de Deus nós entregamos na mão dele e ele prometeu, ele vai cumprir com toda certeza. Não é na nossa hora, mas é no tempo de Deus. Aleluia. Então, queridos, o último culto que eu e a Ruth participamos foi na igreja sede no dia 17 de março desse ano. Foi o último culto que nós fomos. De lá para cá nós temos acompanhado todos os cultos, os trabalhos da igreja, através do culto online. E hoje é o primeiro culto, então, que depois de 5 meses e meio, é o primeiro culto que nós saímos de casa para participar. Porque nós temos cumprido assim, rigorosamente os protocolos sanitários em razão da epidemia. Então nós, como dizem por aí, né, fazemos parte do grupo de risco. Eu já passo dos 60, eu tenho 63 anos e tudo nos preocupa, né? Mas tem uma história a nossa vinda aqui hoje, viu, irmãos? Tem uma história. Eu costumo, todo dia antes de deitar, costumo dobrar o joelho, orar, buscar a Deus, orar pela igreja, orar pela minha família, orar pelos salvos de toda a terra, orar pelo nosso país, orar pelas autoridades do nosso país, que é um conflito político tremendo, e tenho orado, e assim tem sido. Antes de deitar, eu busco ao Senhor. E logo depois de orar, sento na cama e abro a palavra de Deus e vou meditar um pouquinho na palavra do Senhor. E essa noite fui levado a meditar e comecei a ler o capítulo 1 de Jonas. Mas eu só quis ler só o primeiro capítulo. Mas não consegui parar. Eu li o livro de Jonas todo, são 4 capítulos. Eu li o livro de Jonas todo. E quando eu cheguei no capítulo 1, quando eu cheguei no versículo 8, 9 e 10, falou forte no meu coração. Esta é a próxima mensagem que você vai pregar. Aqui está o tema da próxima mensagem. Ô Senhor, mas quando? A minha esposa não sabia de nada. Eu sentei, li,
e ler, eu já estava até dormindo, e eu ali sentado e lendo a palavra do Senhor. Quando foi hoje, logo depois de meio-dia, eu vi que o irmão Aldo tinha feito 2 ligações para mim. Eu vi, estava registrado 2 ligações que eu não tinha atendido, 2 ligações perdidas. Irmãos, bateu forte. Eu disse, eu sei o que ele quer. Eu sei o que ele quer. Bateu forte. Saí, fui para a cozinha, mostrei para minha esposa. Eu falei, ouça essa mensagem aqui. Eu não sei o que fazer. Faz 5 meses que a gente não vai no culto, exatamente por causa dos protocolos sanitários. Eu falei, não sei o que fazer. O que eu respondo? Eu perguntei a ela. Ela disse, vai, Jonas. Vai, Jonas. Não recua, Jonas. Vai entregar a palavra. Aleluia. Vai entregar a palavra, Jonas. Ela falou 4 vezes. Depois ela me disse, tem 4 capítulos, né? Foi 4 vezes que eu falei. E nós não tínhamos saído. Eu falei, se você for comigo, nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Logo depois desse episódio, depois desse fato, que a palavra ontem à noite falou no meu coração, falou, olha, essa é a próxima mensagem que você levar. A sua próxima mensagem vai ser essa. Eu não sabia quando. E de repente, hoje, com o convite do irmão Aldo, depois a irmã Ruth confirma desse jeito, né? Vai, Jonas, vai. Não recusa não, Jonas. Aleluia. E aí, irmãos, não tem jeito. Eu liguei para o irmão Aldo e disse a ele, olha, eu não tenho saído. Não tenho. O primeiro culto que eu vou, depois que foram suspensos os trabalhos dos cultos, é o primeiro que eu vou atendendo esse convite. Aí eu contei para ele do Jonas, né? Aqui nós estamos, queridos, na graça de Deus. Espero que o que o Senhor falou no meu coração essa noite também eu transmita e que o Espírito Santo esteja falando no coração da igreja também. Eu já chorei, sentei aqui, os irmãos viram que o meu já tem um pouquinho, troquei de máscara, eu estava com a máscara preta, aí deu uma saída, por quê, irmãos? Eu já chorei bastante aqui. Olhou a máscara. Chorei bastante aqui, de gratidão a Deus por a oportunidade de estar aqui, depois de 5 meses, adorando ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vive para todo sempre. Aleluia. Aí olhou bastante a máscara, eu falei, não dá, está grudando aqui. Vou trocar de máscara. Eu fui no carro, tem lá um estojo que tem lá os equipamentos, nem lenço eu não estou usando, estou usando lenço de papel e eu não trouxe, mas voltei no carro e peguei, porque lá tem um estojo, tem lá uma bolsa que eu tenho esse material sanitário e já troquei de máscara. Vamos então para a palavra do Senhor, que o tempo não nos espera. O tempo hoje. Queridos, como eu disse, livro de Jonas, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Eu nunca pensei que um dia eu fosse pregar com a boca amarrada, nunca pensei, viu, gente? Mas, como disse o apóstolo Paulo, em tudo, ai, graças, aleluia, adorado para sempre seja o nome do Senhor. Vamos lá, queridos. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: então lhe disseram, declara-nos tu, agora, versículo 8, declara-nos tu, agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? O versículo 9 nos diz, e ele diz, eu sou hebreu e temo ao Senhor,
Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Queridos, o livro de Jonas é um dos poucos profetas do Reino do Norte, ou seja, de Israel. E quando nós falamos de Israel, estamos falando aqui depois da divisão do reino. Ficou o Reino do Sul, Judá e Reino do Norte. Continuou chamando-se Israel. Antes da invasão e da destruição de Israel, o Reino do Norte, por Senaqueribe. Portanto, o livro de Jonas é mais ou menos no tempo dos anos 760 antes de Cristo, antes do reinado de Senaqueribe na Assíria, que foi então o segundo grande império mundial. Um dos poucos profetas do Reino do Norte, Jonas, nascido no Reino do Norte, numa aldeia que situa-se em torno de 4 a 5 quilômetros de Nazaré. E Deus então chama esse homem não para anunciar boas novas, não para pregar contra o pecado de Israel, que era de grande potencial, não para pregar para o Reino do Sul contra os pecados do Reino do Sul de Judá, não. Mas Deus então chama este homem chamado Jonas, filho de um profeta chamado Amitai, e ele também profeta. Deus chama Jonas e diz: Jonas, você vai até a cidade de Nínive. E o que é a cidade de Nínive? É a capital do reino assírio. Nessa época, o reino assírio, ou seja, o império assírio, já tinha conquistado, já tinha derrubado todo o império egípcio, e agora era o grande império da época, era o grande império da época que dominava toda a região da Ásia. E a maldade no coração desse povo assírio, cuja capital era Nínive, era muito grande. Eles invadiam os países da redondeza e iam acrescentando ao seu reino. Mas era um povo muito violento, nas suas atitudes de invasão. E aqueles que se levantavam contra, eles vazavam os olhos, arrancavam a língua e por vezes arrancavam até a pele. Era um povo terrível no tratamento contra os povos que eles invadiam e conquistavam. E as pessoas que se levantavam contra as determinações do imperador assírio. E Deus então chama Jonas do Reino do Norte e diz: olha, você vai pregar contra a maldade do coração deste povo assírio. Você vai pregar, você vai entregar a mensagem. Eles, sabendo da maldade desse povo, a forma com que eles tratavam as pessoas que batiam de frente contra ele tremeu na base. E eu digo: quem de nós não tremeria? Sabendo que se ele fosse lá e pregasse arrependimento, pregasse contra o pecado, contra a maldade dos corações, ele corria esse risco terrível de ter também os olhos vazados, arrancada a língua, arrancada a pele e uma série
de outras torturas que era costume dos assírios fazerem contra as pessoas que atentavam contra o comando do Império Assírio. E ele temeu. E às vezes, queridos, nós analisamos, olhamos, profeta desobediente. É que nós não estávamos na pele dele, né? Nós não estávamos na pele dele. Mas, queridos, mesmo tendo desobedecido, eu vejo aqui a fidelidade deste homem. Mesmo tendo desobedecido, Deus, eu não vou lá não. E ele foi para Jope, que é uma cidade marítima, é um porto marítimo de Israel até hoje, a cidade de Jope. E ele foi lá, encontrou um navio lá, ele foi atender, mas o primeiro, lá no porto, acho que ele desviou o pensamento, desviou as ideias, falou, vou lá nada, eles vão me arrancar os olhos, arrancar minha língua, vão acabar comigo, não vou não, Deus me perdoa, mas eu não vou. Ele viu lá um navio lá diferente e disse, olha, esse aqui vai para Tarsis, eu vou embarcar nele. Embarcou este navio para Tarsis. Jope, e esse lugar, Jope, é na beira do mar Mediterrâneo, mar aberto. Ele embarcou nesse navio, e esse navio partiu, de repente já em alto mar, uma grande tempestade. Neste mar, o mar Mediterrâneo, e balançou e sacudiu este navio para todo lado. Irmãos, é a verdade que a pessoa, quando está fugindo, ele procura sempre se esconder. Ele foi para a parte mais baixa do navio, ele foi para o porão do navio. Ele disse, aqui ninguém vai me achar. Mas eu acho que ele não tinha conhecimento do Salmo 139. Para onde fugirei da tua face? Para onde eu irei? Para onde eu me esconderei do meu Deus? Para onde? Se eu subo ao céu, tu lá estás. Se eu desço nas profundezas dos abismos, dos mares, apelar tua mão há de me guiar. Diz o salmista do Salmo 139. Eu acho que ele não conhecia esse salmo ainda, irmãos, porque o livro dos Salmos ele foi compilado, ele foi juntado nos dias de Esdras. E Esdras é muito tempo depois dessa história de Jonas. Você não tinha conhecimento ainda desse salmo? Eu creio que não, porque senão ele não tinha feito dessa forma. E de repente a tempestade balança de um lado para outro, de um lado para outro o navio, e todo mundo começa a se perguntar e se questionar, e o desespero começa a bater forte nas pessoas, e até que desceram até no porão, onde tinha pessoa, onde tinha gente, lá foram vasculhar para questionar, e lá encontraram Jonas dormindo num porão, onde ele imaginava que nada ia alcançá-lo, nada ia atingi-lo. Ele estava fugindo da determinação de Deus, com medo da luta que certamente poderia se estabelecer. Mas, queridos, nós precisamos saber e ter certeza de uma coisa: quando Deus chama para uma missão, quando Deus chama para um trabalho específico, Ele cuida, Ele capacita, Ele dirige, Ele direciona, e Ele continua com as suas mãos estendidas, direcionando todas as coisas nas nossas vidas. Mas Jonas sabia da crueldade dos assírios, embarcou num navio diferente para uma direção bem diferente. Mas, irmãos, me salta o que o Senhor falou no meu coração essa noite. Foi que mesmo fugindo, mesmo desobediente, ele teve coragem, na hora mais difícil da vida dele, ele teve a coragem de falar a verdade. Quando encontraram ele dormindo no porão do navio, e fazem essas perguntas que nós estamos vendo aí no versículo 8. Declara-nos agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que
pergunta: e de que povo és tu? E ele lhe diz: o quê? Eu sou hebreu. Irmãos, na Idade Antiga, nessa época, todas as nações do Oriente Médio, da Ásia e do mundo conhecido de então, sabia quem era o Deus de Israel, sabia dos livramentos que Deus deu a Israel, sabia dos 40 anos da caminhada no deserto, sabia de como Deus arrancou o povo hebreu da terra do Egito com mão forte. Todos sabiam, conheciam a história. E quando ele disse: eu sou hebreu, os tripulantes do navio tremeram na base. E ele não negou a identidade dele. Ele não negou a identidade. Sou hebreu. Falou que hebreu todos conhecem, todos conheciam a história do povo hebreu. Mas ele não parou aí. Ele disse o que mais? Eu sou hebreu e temo ao Senhor. Ele não se contentou em dizer o Senhor, porque o Senhor pode ser qualquer um, Senhor Baal, os deuses mortos, mas ele foi mais além. Ele foi enfático e disse: eu temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então, queridos, eu achei muito interessante, mesmo na aflição, na dificuldade, ele não negou a sua identidade, ele não negou as origens, ele não negou o Deus que ele servia. E quando eu vejo isso, eu começo a ver a misericórdia de Deus para o homem fiel, para aquele que confia no Senhor, apesar de ter desobedecido, mas agora se viu numa situação complicada e reconheceu a sua desobediência, reconheceu o seu passo errado e não negou, teve coragem, caráter de dizer: eu sou hebreu e temo ao Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Quando ele disse isso, queridos, a tripulação toda do navio tremeu na base e perguntaram: ora, se sabendo quem era ele, que era por causa dele que ele já tinha contado a história, que estava fugindo da face do Senhor, eu acho que se não tivesse dito que seria Deus, que Deus dos céus, se não conhecesse a história dos hebreus, já tinham pego ele e jogado fora. Mas não, irmãos, perguntaram para ele: agora, o que nós vamos fazer com você? Sugere aí para nós, o que é que nós vamos fazer com você? Ele disse: olha, me lança no mar, me lança no mar. Que confiança ele tinha de ser lançado no mar. Ele já sabia: Deus vai dar uma providência na minha vida e vai me livrar dessa enrascada. Porque ele desobedeceu, sim, mas ele teve o caráter de não negar quem era ele, aonde ele era ele, e que o culpado da situação era ele, o culpado de tudo aquilo era ele. Mesmo ele dizendo isso, relutaram, porque Saul, quando falou que teme ao Deus do céu, o Deus dos hebreus, nós não podemos jogar isso no mar, nós não podemos fazer isso. E o que eles fizeram? Oraram a Deus e pediram: Deus, não nos impute esse pecado de jogar esse homem no mar. E jogaram, atenderam o pedido dele, a recomendação dele. Mas Jonas sabia que Deus de alguma forma lhe daria o livramento. Queridos, aqui eu vejo a misericórdia de Deus. E vamos passar isso para os nossos dias, e agora já estamos encerrando.
Quantas vezes acontece nos dias de hoje de nós negarmos a nossa identidade? Quando nos vemos na aflição, nas dificuldades, a primeira coisa é dizer: não, eu não foi eu, não foi eu não, e culpa os outros, de alguma forma culpa os outros. Não, eu não sei, mas este aqui teve o caráter, teve a honradez de dizer: foi por minha causa que veio essa tempestade sobre todos nós, essa luta. Queridos, a identidade. E aqui entra a misericórdia de Deus. Quando nós assumimos as nossas fraquezas, quando nós assumimos as nossas falhas, quando nós assumimos que falhamos, que erramos, a misericórdia de Deus, a mão de Deus continua estendida para todo aquele que confessa as suas dificuldades, confessa os seus tropeços ao Senhor, mesmo que nós erramos, mesmo que nós falhamos, mas o Senhor, Ele é misericordioso para com todos nós. Queridos, não tem como nos esconder. É melhor sermos sinceros, sempre sinceros diante de Deus, porque Ele, apesar das nossas fraquezas, da nossa dificuldade, dos nossos tropeços, Ele continua fiel. Ele providencia a válvula de escape sempre que nós tropeçamos, sempre que falhamos. O apóstolo João escrevendo, e aqui nós encerramos, o apóstolo João escrevendo lá numa das suas epístolas, a primeira epístola, ele disse: filhinhos, não erreis, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo, o Senhor. Queridos, que esta palavra ela venha servir de ânimo para todos nós. Teve um bem perto de Jesus, quando disse: ele é um deles, eu disse: não conheço tal homem, não sei quem é, estou fora. Mas Jonas não, caráter do homem. Queridos, vamos considerar o caráter, vamos nos parecer com o Senhor Jesus, em qualquer circunstância da vida, confessar: eu sou servo do Senhor Jesus, eu vivo para Ele, eu vivo com Ele, e Ele comigo, e todos os dias da nossa vida. Querido, não importa quanta dificuldade nos advém, quantas dificuldades nos aparecem, quantos tropeços. O próprio Jesus nos disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Não podemos nunca negar a nossa fé, mas sempre olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém.